Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Receita com a Rita. Em época natalina, qual não é melhor receita do que um bom panetone? Essa receita me foi dada há muitos anos atrás por uma amiga. A avó dela, italiana, fazia esses panetones. A minha mãe fazia panetones também, de uma receita que alguém deu para ela, que eu não sei quem foi. E a minha memória de infância, em época de Natal, além de esperar pelo Papai Noel, entrar pelo buraco da fechadura, como dizia meu pai, a minha memória é a minha mãe fazendo panetone. Então era ir comprar as coisas, preparar as coisas, e ela fazia tudo manualmente. Aqui, hoje em dia, já tem batedeira, já tem outras coisas, né? Facilitar o nosso trabalho. Mas se eu posso dizer, a minha melhor memória na época de Natal era ver a minha mãe fazendo panetone. Então, bora lá fazer essa delícia? Ok, então o primeiro passo aqui é começar a fazer o nosso fermento. Aqui eu tenho 7 gramas de fermento biológico, que eu vou adicionar 185 ml de água, temperatura ambiente. Vou dar uma misturada para dissolver o fermento. Meu fermento está dissolvido, eu vou adicionar 90 gramas de farinha de trigo. Esse é o primeiro passo do nosso panetone. Então, vamos mexer bem. Você tem que ter certeza que não tem nenhuma pelotinha, nada. Então, é mesmo taking your time e mexer bem, tá? Eu gosto de mexer com fouet, porque ele ajuda na dissolução da farinha. Aqui as pelotinhas formadas pela farinha de trigo se dissolveu e fica uma massa bem homogênea. Então vamos deixar agora esse fermento se desenvolver. Eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir a minha tigela com plástico filme e eu tenho o forno desligado. Então eu vou colocar um paninho de prato aqui por cima e vou colocar ele no forno até ele dobrar, tá? Então o nosso fermento ficou pronto. Como você pode ver, ele cresceu bastante, desenvolveu bem. E a temperatura aqui, nesse momento, tá frio lá fora, tá? Eu coloquei ele no forno para ele desenvolver e ele levou 2 horas para desenvolver, tá bom? Então aqui nesse bowl grande, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 45 gramas de manteiga sem sal. Ela tá em temperatura ambiente, ela tá bem amolecida. E eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tô usando o açúcar demerara, né? Que é o açúcar que eu gosto de usar. A minha mãe, quando fazia, ela usava o açúcar normal, açúcar branco refinado. Então a gente faz aqui, ó, mistura bem para virar uma pasta. Esse é o açúcar aqui com a manteiga. Nesse açúcar e nessa manteiga, eu vou agora... Vou juntar 2 ovos, tá? Misturar bem. Então aqui a gente mistura bem esses ovos com a manteiga e o açúcar. E aqui eu tenho 135 gramas de farinha de trigo. Então vamos colocar aqui. Aqui misturamos. E o que vamos fazer agora? Colocar o nosso fermento. E aqui vamos misturar. Esse processo que a gente está fazendo agora é um processo importante
para o nosso panetone ficar fofinho, como você viu que ele fica, né? Então, esse processo acabou. O que nós vamos fazer agora? Essa massa que a gente preparou, eu vou tapar e vou colocar na geladeira até amanhã. Ela fica 12 horas na geladeira. Se você não quiser colocar ela na geladeira, se você vai fazer todo esse preparado logo de manhã cedo, você vai poder estar assando os seus panetones à noite. Porque isso é um processo. Essas 12 horas de processar esse fermento, de deixar ele desenvolver na geladeira, é muito importante. Você viu como o panetone fica macio, fofinho? Esse processo todo é muito importante para o seu panetone ficar daquele jeito, tá bom? Então, nossa massa aqui tá pronta e eu vou deixar ela aqui nesse bowl. Esse meu bowl, ele tem uma tampa, mas se você vai deixar numa tigela sem tampa, coloca aquele plástico filme normal. Eu vou deixar ele meio aberto assim, e agora ele vai para a geladeira, 12 horas, e amanhã a gente se vê. Agora que o nosso fermento foi para a geladeira, outra coisa que a gente pode fazer também antecipado é colocar num bowl. Eu tenho aqui 150 gramas de uva passa e eu vou colocar 50 gramas de água. Por que nós vamos fazer isso? Porque dessa maneira eu estou hidratando as uvas passas. Hidratando as nossas passas, elas não vão absorver a umidade do nosso panetone e ele vai ficar na consistência perfeita. Então aqui é outra coisa que vamos preparar. Essas passas aqui também vão para a geladeira para ser usadas amanhã. Se você preferir, você pode umedecer essas passas com rum ou conhaque. 50 mililitros, que dá um sabor bem especial para o panetone. Mas eu prefiro usar água, porque eu vou usar essência de panetone depois na massa. Ok, pessoal, aqui vamos dar continuidade à nossa receita do panetone. E olha o nosso fermento, como ele cresceu, como ele está maravilhoso, no ponto exatamente que a gente queria. Eu acho que eu usei um bowl um pouquinho grande demais, mas tudo bem. Então aqui, no bowl da planetária, eu vou colocar 90 gramas de manteiga. Essa manteiga, temperatura ambiente, tá? Bem molinha. E vou colocar 90 gramas de açúcar. Vou começar esse processo com esse attachment aqui. Então eu vou bater mais ou menos na velocidade 4. Bateu direitinho por 2 minutos. Agora eu vou adicionar um ovo inteiro e 3 gemas. E vamos deixar bater por mais 2 minutinhos. Ok. Batemos bem. Agora eu vou adicionar aqui 2 colheres de sopa de mel. E vamos bater por mais 2 minutinhos. Aqui agora vamos adicionar 4 colheres de sopa de raspa de laranja e 2 colheres de sopa de raspa de limão. E vamos voltar a bater por mais 2 minutinhos para ficar uma mistura bem homogênea. Gente, vocês vão olhar a mistura e vai falar assim: Ih, estraguei a mistura, talhou. Mas esse visual de talhado, né, é justamente por causa das raspas da laranja e do limão. Então, vai em frente que isso é normal. Então aqui, como vocês veem, a mistura fica com aspecto de talhado mesmo, tá? Agora, nós vamos adicionar
o nosso fermento. Aquele que ficou na geladeira. Que tá lindo e maravilhoso. Vamos voltar aqui. E colocar o globo. Então aqui vamos colocar velocidade 5, vamos bater por 3 minutos para a mistura ficar bem homogênea, tá bom? Ok, depois dos 3 minutinhos, vamos dar uma virada assim para ficar mais fácil. Eu vou adicionar 275 gramas de farinha de trigo. Vamos colocar de volta na batedeira. E dessa vez eu vou bater com o gancho. Colocando na velocidade 3 e vamos bater durante 10 minutos. Ok, então o nosso panetone bateu aqui 10 minutos. O que vamos fazer? Eu gosto de fazer isso porque a temperatura aqui tá meio baixa, né? Então eu vou cobrir e ele vai ficar aqui 5 minutos. Aí nós voltamos para continuar o processo. Ok, aqui descansou os 5 minutinhos e vamos bater de novo por mais 10 minutos na velocidade 3. Ok, aqui batemos por mais 10 minutos. Vamos cobrir e deixar descansar por 5 minutos. Ok, aqui a nossa massa descansou e vamos agora bater por mais 10 minutos. Esse é o último ciclo desse batimento da massa, tá bom? Ok, aqui a nossa massa bateu a terceira e última batida. Vocês podem ver como ela tá maravilhosa. Olha que delícia de massa. O que vamos fazer aqui agora? Agora vamos acrescentar aquelas passas que deixamos de molho na água desde ontem. Só para lembrar, aqui tem 150 gramas de uva passa. Eu tenho aqui 50 gramas de fruta cristalizada. A minha mãe, quando fazia essa receita, ela também colocava nozes. E é uma coisa que tem cara de Natal para mim. Então eu vou colocar aqui 50 gramas de nozes bem picadinha, tá? Se você prefere os pedaços maiores, fica por sua conta. A gente aqui, nós gostamos do pedaço das nozes bem picadinhas. Então aqui vai 50 gramas de nozes. Vamos bater por mais uns 3 minutinhos para agregar bem a uva passa e as frutas e as nozes na nossa massa. Prontinho. Eu tenho aqui um bowl de vidro, eu untei ele com óleo. O que vamos fazer agora? Vamos tirar a massa. Vamos colocar a nossa massa aqui no bowl. Tirando a massa aqui do bowl, eu vou untar as minhas mãos. Essa massa, ela é bem molinha mesmo, tá? Essa aqui vai dar toda a fofura dela. O que vamos fazer? Vamos dobrar a massa como se fosse um envelope, né? Primeiro pra cá. Ela tá bem molinha mesmo. Depois mais uma dobrada pra cá. Vou fazer assim. Mais uma dobrada pra cá. Vai untando a sua mão com óleo se precisar. E mais uma dobrada. Você pode ver, a massa tá bem molinha. Mas ela vai ficar uma delícia. O que a gente vai fazer? Vamos cobrir com plástico filme e deixar descansar durante 30 minutos. Ok, aqui a nossa massa descansou. O que eu vou fazer agora? Eu vou untar minha mão de novo com óleo
com a ajuda da espátula, eu vou dobrar a nossa massa de novo. Assim. Assim. E assim. Vamos virar ela. Você vai falar assim, nossa, ela tá mole, a massa tá muito mole, mas é assim mesmo, tá bom? Então aqui, ó, a nossa massa vai crescer. O que que eu quero? Que ela duplique o tamanho, tá bom? E uma vez que ela crescer, duplicar o tamanho, nós voltamos para formar os nossos panetones. Aqui está a nossa massa. Cresceu, ficou maravilhosa. Aqui eu tenho forminhas de panetone. Eu não vou fazer o panetone de 750 gramas como o normal. Eu vou fazer ele menor, tá bom? Depois aqui na descrição do vídeo eu vou colocar a medida das forminhas. Então o que que vamos fazer? Com a ajuda da espátula, vamos tirar a massa do nosso bowl. Colocar a massa aqui. E ela mole, a massa é mole mesmo. Ela fica assim mesmo, tá bom? O que que nós vamos fazer? Aqui nós vamos cortar. Eu vou cortar. Já vou colocar aqui na forma. Vou cortar mais um pedaço. Colocar aqui na forma. Vou cortar mais um pedaço. Aqui tá meio frio a temperatura, então a massa ficou 1h30. Eu deixei ela dentro do forno, desligado, claro, e deixei ela crescer. Então ela cresceu durante 1h30. O que que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos deixar a massa nas formas, tá? Você mais ou menos divide ela e vou cobrir. Ela vai ficar aqui, eu vou cobrir com plástico e essa massa vai crescer de novo. Então, quando ela estiver chegando na borda da forminha, é a hora que ela tá no ponto, tá bom? Gente, olha nossos panetones, que maravilha que ficou. Ele vai para forno, 170 graus, entre 30 minutos, 30 e 40 minutos, tá bom? Quando eu tirar o meu do forno, eu vou dizer para você exatamente quantos minutos ficou. O que vamos fazer agora? Vamos cortar com uma lâmina. Vamos só fazer um corte para criar como um centro nele. O que que nós vamos fazer nesse centro? Nós vamos colocar um pedacinho de manteiga. Aqui, aqui, aqui e aqui. Agora vamos levar para o forno, daqui a pouco a gente volta. Gente, aqui estão os nossos panetones, olha essa maravilha que ficou. O que que nós vamos fazer agora? Eu acabei de tirar eles do forno. Para eles esfriarem, eu tenho aqui essa armação. Se você não tiver armação, eu usava, antes de fazer essa, eu usava 2 vidros como esse para colocar o panetone. Eu vou mostrar para você. Então, o que que fazemos? Pegamos o panetone, colocamos um palito. Se você tiver aquele palito de churrasqueira, melhor. Colocamos 2 palitos assim. E o panetone vai esfriar assim, de cabeça para baixo. E por quê? Porque ele não assola, ele não entra todo para dentro.
e a umidade dele distribui de uma maneira uniforme, tá? Ele vai secar assim, nós vamos deixar ele aí, de preferência até ele estar completamente frio. Eu diria mais ou menos umas 6 horas, tá? Para você poder começar a cortar. Ou começar a embrulhar, se você vai dar os panetones de presente para os amigos e para a família, tá bom? Então, nossos panetones vão ficar aqui. Vamos pegar mais um. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui está o nosso último panetone. E agora é só deixar essas belezuras esfriar para a gente experimentar. Olha aqui, pessoal. Os nossos panetones já estão frios. E vamos abrir para vocês verem essa delícia como fica. Então, vamos aqui no papelzinho. Olha só isso aqui. Vamos cortar. Gente, diz pra mim que esse não é o panetone igualzinho o do supermercado, né? Só que feito em casa. Gente, não tem nem como descrever, experimentar essa delícia. Gente, aqui tá mais uma receitinha que me vai garantir o seu like. Então, deixa aí o teu like. Se você não é inscrito no canal, aproveita também e se inscreve. Deixa aqui seus comentários, me diz o que você achou dessa receita. Tá joia? E quando você fizer essa receita, eu sei que é uma receita toda elaborada, demorada, mas, gente, vale super a pena. Todo esse processo de fermentação que a gente fez leva a isso, a essa maciez, a essa gostosura de panetone, tá bom? Então, posta lá no Instagram o seu panetone, me marca que eu quero ir lá deixar o meu like e o meu comentário. Gente, da minha casa para a sua, Feliz Natal! Tchau, tchau!